Jesus tem prometido o Consolador, o Espírito Santo, o Instruidor, também prometeu no reino dos céus um santo lugar junto ao nosso Deus, firmado na promessa tão grande e eficaz. Agora neste mundo desfruto a paz, espero Jesus nas nuvens descer e na sua glória me receber. Amém. Glória a Deus, aleluia, santificado Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, nós temos um assunto bem interessante para tratar hoje. Eu vou convidar os irmãos mais uma vez para se colocar em pé. Nós vamos fazer uma leitura. Hoje eu trouxe a minha Bíblia velha, bem difícil, mas ela é mais fácil de ler. Isaías no capítulo 41. Isaías capítulo 41. Essa é uma palavra bem conhecida. Nós vamos ler com bastante atenção Isaías 41. Então está escrito assim em Isaías 41. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não o acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Os irmãos podem tomar seus lugares, podem sentar. Agradeço pela presença de cada um de vocês nesta noite. E eu, sinceramente, não sei nem por onde começar para falar sobre essa palavra. Eu me lembro que quando eu era bem jovem, eu passei numa livraria evangélica e bem na vitrine tinha uma Bíblia grande aberta justamente nessa passagem aqui. E eu achei muito lindo, eu fiquei muito ansioso de chegar em casa, pegar a minha Bíblia e ler também. Porque os irmãos sabem que todos nós, todos os crentes, quando nós lemos a Bíblia, costumamos aplicar à nossa vida aquilo que a gente leu ali, né? Quer dizer, uma promessa como essa, todo mundo quer. Quem é o ser humano que conhece a Bíblia ou que conhece a Deus, que não quer ser o alvo, né? Ser o objeto de palavras tão poderosas? Deus fala de forma tão específica que Ele não deixa nada de lado, Ele não deixa dúvidas de que o que é que Ele está falando. Dizer assim, só que muita gente não entende que uma ajuda é uma ajuda. Quando Deus diz que te ajuda, Ele ajuda a você fazer uma coisa que você está fazendo, não é Ele que vai fazer, né? Essa semana, por exemplo, eu estava
fazendo faxina aqui, e recebi uma ajuda do pastor Milton, não é verdade? Quer dizer, ele se juntou a mim naquilo que eu estava fazendo. E assim, quando Deus diz que nos ajuda, Ele não está dizendo que vai fazer tudo por nós e que nós vamos ficar de braço cruzado. É como se você estivesse empurrando um carro, né, para fazer ele pegar, aí passa alguém, te vê fazendo aquele esforço e junta as forças dele para te ajudar. Então Deus nos ajuda. Ele não vai fazer tudo por nós. Ele ajuda aquele que se ajuda, aquele que se esforça, não é? E eu vou falar dessa palavra para os irmãos, e os irmãos vão entender que a Bíblia ela é muito dinâmica, ela não se detém a detalhes, né? Ele é uma narração muito dinâmica, porque elas são palavras inspiradas por Deus. E a partir daquilo que Deus está dizendo, a gente que tem que procurar entender, porque a Bíblia não foi escrita e não é escrito para preguiçoso, não é? A gente vê que a pessoa, para entender a Bíblia, precisa amar a palavra de Deus, precisa ter desejo de aprender, desejo de conhecer, porque se ele é um ouvinte desatento, ele nunca vai compreender as coisas de Deus, ele não vai entender. E Deus vai falar, e ele, é que nem Pilatos, né? Perguntou para Jesus o que é a verdade, e virou as costas e foi embora. Jesus não falou nada, ele não esperou para escutar, não estava muito interessado em saber o que é a verdade. Não há nada de errado, viu, irmãos, em você ler a Bíblia e tomar para si uma promessa grandiosa como essa. Não tem nada de errado. Afinal de contas, o pastor Paul Yong-Cho, quando ele escreveu aquele livro, A Quarta Dimensão, se não me engano, ou era a Quinta Dimensão? A Quarta Dimensão, né? Já estou inventando outra dimensão, né? Ele ensinou que a palavra de Deus, o Espírito Santo vivifica aquela palavra, essas promessas, e ele traz para nós hoje e nos entrega. Quer dizer, da mesma maneira que Deus falou no passado para aqueles ouvintes originais, ele fala para nós hoje. Agora olha só que coisa interessante, né? Quem era o destinatário dessas palavras? Né? Com quem foi a pessoa original que Deus falou essas palavras? Ele diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu. Primeiro, ele está falando com os descendentes de Israel. Ele está falando com o povo de Deus que estava nessa época no cativeiro da Babilônia. Ele diz: Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Eu fico pensando assim, meus irmãos, que ser humano existe na face da terra a quem Deus pudesse considerar a ponto de chamá-lo de amigo? Eu não vejo, não existe um soberano na face da terra. Não importa se é o presidente da Rússia, se é o presidente da França, dos Estados Unidos, se ele é o rei da Inglaterra, eles não são nada, porque Deus diz que eles não são nada mesmo. É Deus que levanta eles e que derruba eles, não é? Mas aqui você vê Deus falando com um homem a quem ele chama de meu amigo. Então, como é que essas promessas chegaram a ser faladas dessa forma por Deus para Jacó, para Israel? Aí agora nós vamos ter que pensar um pouco, porque ele diz assim: Jacó, meu servo, a quem escolhi? Irmãos, a palavra de Deus ela não é uma coisa comum. Se eu disser para você alguma coisa que Deus faz ou que Deus está fazendo e você disser que não acredita, não interessa. Deus, por que essas palavras, se você não ler o contexto, você não vai entender nunca? Por que ele está dizendo: não temas, ó Jacó? Ele diz assim: ó, mas tu,
quando ele diz mais, ele está dizendo assim: você é diferente. Com você não precisa ter medo. Vamos primeiro pensar um pouquinho nessa palavra aqui, para eu levar os irmãos para uma outra situação. Por que Deus está dizendo assim: não tema, servo meu, não tenha medo, Jacó, eu sou o teu Deus, você não precisa ter medo, eu sou o Senhor que te sustento e que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Acontece, meus irmãos, que nessa época que o povo, Deus está falando para o povo que estava em cativeiro, ele começa falando, dizendo assim: calai-vos perante mim, ó ilhas, nações da terra, calem-se diante de mim. Quem de vocês vem dizer para mim como era que o mundo seria? Sou eu o primeiro, foi eu que fiz o mundo. Agora vocês estão aí dizendo um para os outros, as nações estão dizendo: vamos fazer um ídolo, porque nós estamos com medo. Muitas nações naquela época estavam temendo de medo, porque Deus tinha levantado um homem, o rei da Pérsia, o rei Ciro. Ele vinha, meus irmãos, conquistando muitas nações. Ele vinha, por onde ele passava, ele estava conquistando as nações. E as pessoas estavam temendo, estavam com medo da guerra. E Deus diz assim: vocês estão com medo de guerra? Você sabe quem é que chama a guerra sobre a terra? Você sabe quem é que levantou esse homem que vem trazendo essa destruição? Sou eu, o Deus que disse desde o começo como é que vai ser, e quando essas coisas todas elas acabarem, eu estarei lá no final, porque eu disse como vai começar e como vai terminar. Então Deus diz assim para ele: mas você, Jacó, você, servo meu, Israel, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo da guerra. Você não precisa ter medo dessas coisas que vão acontecendo, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Então com você é diferente. Você não precisa ter medo dos maus rumores. Como é que uma nação, como é que um povo chega a esse ponto? Aí nós dizemos assim: irmãos, a nossa fé, tem muita gente contenciosa. A nossa fé é na Bíblia Sagrada, é na palavra de Deus. De quem fala essa Bíblia? De quem é essa Bíblia, irmãos? Essa Bíblia, ela conta a história do povo judeu, do povo hebreu, do povo de Israel. Aquele povo hoje que está lutando contra o Hamas, que está lutando contra o Hezbollah, que está lutando contra o Irã, que está lutando contra todo mundo que quer destruir. Essa Bíblia, ela fala daquele povo, ela fala da origem dos hebreus, ela fala de um povo que existe na face da terra, e que Deus disse assim: eu vou fazer de vocês as minhas testemunhas. Vocês serão minha testemunha na face da terra, que não existe outro Deus além de mim. Eu vou fazer vocês pequenos, mas eu serei a força que estou com vocês. Vocês são a minha testemunha de que eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Aí é onde entra aquela questão da gente dizer: eu sirvo ao Deus de Israel, eu sirvo ao Deus de Abraão, eu sirvo ao Deus de Jacó. O nosso Deus é o Deus dessa Bíblia. O nosso Deus é o Deus daquele pequeno estado de Israel. E Ele é a prova de que Deus é verdadeiro, de que o mundo pertence a Deus, de que todas as coisas pertencem ao Senhor. E ninguém pode dizer ao contrário disso, porque Ele está ali como uma testemunha viva de que nada nem ninguém nesse mundo removerá Ele do lugar aonde Deus os colocou. Não tem na face da terra nação tão poderosa que possa mover aquele povo do seu lugar. Ele desafia o mundo inteiro, porque eles são testemunhas de que Deus é o Criador dos céus e da terra. Eu escolhi vocês para que vocês sejam a minha testemunha, e tornar-se-ão em nada aqueles que contendem com você. Virarão pó, virarão cinza. Você vai buscá-lo, você não vai encontrar. Aqueles que contendem contigo
coisa para os irmãos: adianta você vir e contender comigo, ou contender, eu não acredito nisso. O problema é seu, se você não acredita. A verdade está aí, o testemunho deles está ali. Irmãos, eu fico pensando, por que essa promessa ela pode não ser para mim, mas existem promessas na Bíblia para todos nós. Quando ele diz assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente descansará. Quer dizer que o Salmo 91 é uma promessa tão grandiosa quanto essa para qualquer um de nós. Todos nós estamos incluídos nessa promessa. Eu quero que os irmãos agora se lembrem por que Deus está declarando isso. Eu te escolhi, Jacó. Lembre-se, meus irmãos, que se você olhar aqui, tem uma parte aqui, quando Deus diz assim, olha, versículo 9: e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Quer dizer, teve um dia eu conversando com um rapaz que serviu o exército, e ele disse assim, antigamente as pessoas diziam assim, eu tenho um filho muito problemático, né? Tem aqueles filhos problemáticos que eles não conseguiam dar jeito. Aí eles diziam assim, a primeira coisa que eles queriam era botar ele no exército, para ver se o exército dava jeito dele. Aí ele disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci, assim, o exército não quer gente complicada, o exército procura os melhores para torná-los excelentes. Quando se faz uma escolha para uma pessoa no exército, não é tudo, ele quer os melhores para torná-los ainda melhores, porque o que é bom sempre pode melhorar, e o que não presta sempre vai piorar. Quando Deus chamou Abraão, ele chamou Abraão dos mais excelentes, quer dizer, existiam pessoas boas e Deus pegou ele dos melhores e tirou ele. Quando as pessoas confundem essa história de achar que Deus, irmãos, esse é um problema dos crentes. Eles pensam que Deus gosta do que não presta. Alguém leu ali no livro de 2 Coríntios, que Paulo diz assim, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas pequenas e as que não são, para que não confundir as que não são, as que são. E aí eles acham que Deus foi fazer um edifício e escolheu material ruim. Mas o contexto não diz isso. O contexto diz assim, vede, irmãos, que não são muitos os sábios segundo o mundo, não são muitos os ricos, não são muitos os nobres, porque ele está falando que o que o mundo valoriza é isso. Mas quando Deus, quer dizer, a própria pregação da palavra de Deus, nessa parte que o Paulo fala, ele chama de loucura de Deus. Quer dizer, o que parece para os homens uma loucura, na verdade é a sabedoria de Deus. Loucura é a loucura dos homens. Deus valoriza, meus irmãos, o que é bom. Quando um crente, se um crente souber o quanto ele é importante, o valor que ele tem, ele vai viver nessa vida de forma muito melhor. Porque Deus te chamou, porque Ele viu qualidades em você. Alguém diz, não, Deus não nos chamou pelas nossas qualidades. Se você quiser discutir sobre isso, lê a história de Gideão e seus 300. E você vê que Deus não gosta de covarde, Deus não gosta de medroso, Deus não gosta de preguiçoso, Deus não gosta de pessoas fracas. Mas quando ele chamou Gideão, ele viu Gideão trabalhando, malhando trigo no lagar, e disse assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Quer dizer, eu vou ajudar um que é esforçado. Ele diz a respeito de Davi,
achei Davi, o meu servo, né? Achei um, socorri um, que é esforçado, achei Davi, um elegido do povo. Então Deus procura o que é melhor. Por que o que é melhor? Vamos olhar Jacó. Jacó era enganador, fulano era isso, mas não é por aí que Deus está olhando. Deus está olhando as qualidades que nós não vemos. O mundo não vê essas qualidades em nós, mas Deus vê. E Deus olhou em Jacó e viu que ele tinha uma coisa boa com ele. Ainda que ele era um trapaceiro, ainda que ele era alguma coisa assim, mas Deus diz assim: eu vou converter esse homem. E ele vai, esse é um homem que eu vou valorizar. Quando os irmãos sabem daquela história de Jacó, que lutou com um anjo, e Deus me ajude a narrar isso aqui para os irmãos, Deus começa falando a respeito de Jacó assim, olha: amei Jacó e aborreci Esaú. Eu estou falando porque que nós, os crentes, que conhecem a Bíblia, porque eu não estou me referindo a quem é do mundo. A gente prega o Evangelho, Jesus diz assim, olha: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, não é para forçar ele. Quem não crê está condenado. Se a gente crê, se a gente prega o Evangelho e a pessoa acredita, ele vem para a Bíblia e tem que se submeter à direção de Deus. Então a gente está falando que os crentes precisam compreender isso. E Deus mostra nessa escolha, quando ele diz assim, ó, amei Jacó e rejeitei Esaú, ele está falando de uma escolha que ele fez. Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Os irmãos sabem que, por quê? Porque Jacó se mostrou ambicioso desde o começo. Ambicioso pelas coisas de Deus, ambicioso pelas coisas espirituais. Ele sabia que um primogênito tinha as maiores bênçãos de Deus na vida dele. E ele, por uma questão de sorte ou do destino, ele tinha nascido segundo. Mas olha só que coisa interessante. Ele nasceu grudado no pé do irmão, né? Quando puxaram Esaú, lá vem Jacó agarrado no pé dele. E Deus olhou aquilo e disse assim: coisa boa está saindo dali. Um homem valente, um homem que, isso está escrito no livro de Oséias, no ventre, agarrou no pé do seu irmão, né? Como que diz assim: não, eu quero nascer primeiro, eu quero buscar as coisas de Deus primeiro. E aí Esaú, que tinha tudo, vendeu por um prato de lentilha a sua primogenitura, porque ele disse assim: de que me serve isso? Para que eu quero primogenitura? Eu quero agora, eu quero comer. E quantas pessoas fazem isso com o Evangelho? Quantas pessoas fazem isso com as coisas de Deus? Só busca coisas do momento, só busca coisas da hora, só busca coisas que satisfaçam a carne, só busca, o pensamento dele está em satisfazer o momento, ele não pensa no futuro. Mas Jacó pensava, e ele disse assim: eu te dou esse guisado, se tu me vender tua primogenitura. E ele disse assim: para que eu quero primogenitura? É tua. Depois, quando eu estou mostrando para os irmãos que Deus ajuda quem se ajuda, que Deus investe naquilo que é bom, naquilo que tem jeito, naquilo que chama a atenção dele. E então, o que acontece ali? Jacó precisou de fugir para uma terra distante, mas Deus estava com ele o tempo todo. Agora veja bem, por que Jacó foi abençoado daquela maneira? Porque Jacó, meus irmãos, ele estava sendo enganado por Labão, e aí ele de noite ele resolve fugir. Não vou contar toda a história, senão não vou conseguir terminar a pregação.
já estou meio me atrapalhando aqui. Mas ele disse assim: eu vou embora, eu vou fugir daqui, porque Deus apareceu para ele e disse assim: Jacó, volta para a tua terra. Deus falou para ele: volta para a tua terra. Então ele chamou as mulheres dele e disse assim: ó, vamos embora daqui, que Deus está me mandando embora, mas nós vamos sair fugindo, porque não dá para sair na frente de Labão, que ele não vai deixar. Labão perseguiu ele por 7 dias. Quando chegou perto dele lá, Deus disse assim para Labão: não mexa com Jacó, não fale nem bem nem mal. E aí, olha só como os ímpios são. Eles veem Deus fazendo as coisas, mas eles não se convertem. Ele chegou para Jacó e disse: olha, Jacó, eu vim atrás de ti, porque tu está saindo com minhas filhas, com meus bens, tudo mais. E te digo uma coisa: eu não vou te fazer mal, porque Deus me apareceu. Poxa, se Deus te apareceu, tu deveria estar com outro pensamento. Tu deveria ter chegado aqui. Deus falou para não fazer mal, então as tuas atitudes deveriam ser isso. Mas não, eu não vou fazer nada, porque Deus disse para eu não fazer. Isso para ti não vale nada. Parece cego, né? Não consegue compreender. É como aqueles homens que foram prender Jesus, e um cortou a orelha do outro, e Jesus grudou a orelha no lugar, mas aquilo não mudou nada, a determinação de fazer mal a Jesus. E aí, prestem bem atenção nessa história aqui. O que aconteceu? Quando Jacó se encontrou com Labão passou o dia com ele, dormiu ali e acabou indo embora. Então, essa narrativa da Bíblia, eu vou dizer para você como é que está lá, porque você não vai encontrar dessa maneira, né? Você vai encontrar ela cortada, mas a cronologia é essa. De manhã cedo, Jacó sai com Labão, que ele vai embora, ele leva ele até um certo tanto do caminho, como a gente costuma fazer quando alguém vai embora, né? Acompanha, né? Ele foi uma certa parte do caminho e se despediu dele. Quando ele voltou, ele encontrou uma companhia de anjos, né? Uns homens que ele disse: ah, esses daí são os anjos de Deus. Ele já sabia que Deus estava com ele. Então, naquele mesmo dia de manhã, ele começou a dividir o povo para ir embora, porque ele estava com medo de Esaú, né? Esaú. Aí ele foi dividindo e disse assim: olha, vocês vão na frente. Começou a passar o povo. Durante todo aquele dia ele ficou atravessando. Irmãos, para os irmãos terem uma ideia de como era grande a riqueza que Jacó estava levando, que o presente dele para quem? Para Esaú era muita coisa. O presente dele chegava assim a 30 camelas, 200 não sei o que lá, 300 não sei o que lá, e era muita coisa. Ele tinha muita riqueza, né? E aquilo dali ele foi passando na frente, até que quando chegou lá pela tardezinha, alguém avisou: olha, teu irmão está vindo nos encontrar. Aí ele entrou em pavor, ele ficou com medo. E aí, até aquele momento só tinha ele e a família dele, porque ele deixou por último. Então estava ele e os 11 filhos dele e as mulheres dele. Então ele diz assim: vocês vão na frente, né? Vocês passam aqui. E ele ficou. Mas Jacó ficou sozinho para orar a Deus. E ele estava orando a Deus. Olha só a luta dele naquela oração que ele fazia para Deus. Ele disse assim: Senhor, meu Deus, eu temo o meu irmão Esaú. Tu me dissesse para vir. Olha, meus irmãos, como é que é a nossa luta às vezes com Deus, porque a gente não compreende os caminhos do Senhor, mas Ele está andando conosco, Ele sabe de todas as coisas. Então ele diz assim: Senhor, tu me mandasse vir para a minha terra, mas logo em seguida lá vem os inimigos me perseguiram, né? Não me alcançaram, mas eu achava que pelo Senhor ter me mandado, poderia ser um caminho tranquilo. E eu te lembro, meu Deus, que agora meu irmão Esaú vai vir comigo, vai vir contra mim, ele vai ferir meus filhos, vai matar minha mulher, e por acaso tu não prometesse que a minha descendência seria grande na face da terra? Como tu vai deixar agora eles me matar, o meu irmão me matar? Então, a verdade é que ele estava apavorado,
com medo, e ele entrou nessa luta com Deus, nessa luta que você pode entrar, quando você diz: Senhor, tu me prometesse isso, e agora está acontecendo isso. Senhor, tu me chamou para cá, e agora está acontecendo assim. Senhor, e por que isso está acontecendo? E você começou naquela luta, e ele estava sozinho, e a família dele atravessou aquele val, aquele rio que é num lugar raso, e ele ficou sozinho. Você sabe, na verdade, o que aconteceu ali, que muita gente não entende. A oração de Jacó se materializou numa luta corporal com o próprio Deus. De repente ele estava ali orando, lutando e falando com Deus, e dizendo e questionando: eu não sou nada, mas tu, Senhor, tu me ajuda. E aí de repente, quando ele olha, tem um homem na beira do rio que vem em direção a ele, e ele pensa que aquele homem é um espia, ele é alguém que vem do bando de Saul para matá-lo. E aí ele se luta, ele se joga. Então, meus irmãos, na verdade, a oração de Jacó se tornou uma luta física, uma luta corporal. Ela se materializou numa briga entre ele e Deus. E ele rolava no chão, e dava soco, e para cá, e aquele anjo se defendendo, porque ele achava que aquele homem era um inimigo. Como é que Deus pode lutar assim com Deus, com um homem? Ele estava vendo Jacó naquela luta, naquela briga, falando, orando, insistindo, pedindo. Afinal de contas, essa é a nossa maneira. Quando a gente quer as coisas de Deus de verdade, a gente tem que mostrar vontade, a gente tem que mostrar determinação, porque Jesus ensinou lá no livro de Lucas para o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ele dizia: tinha uma mulher em tal cidade, e tinha um juiz, e ela ia lá e batia e chamava: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E o juiz não ligava para ela, mas ele diz assim: porque essa mulher está me importunando, não temo a Deus, não temos anjos, não temos homens, mas eu vou atender ao pedido dela. Era assim, Deus estava testando Jacó. Eu quero saber se você é homem mesmo, eu quero saber se você quer mesmo. E naquela luta, Deus se materializa ali, na figura de um anjo. E agora Jacó, a luta dele, a oração dele se materializou numa luta física, se tornou algo real. E eu fico pensando, como é que Deus poderia lutar com um homem assim? Ele não estava usando a força dele, ele estava usando a força de um homem. E ele também não queria machucar Jacó. Ele só se defendia, eu acho, porque na posição de Jacó, eu acho que tudo que, se fosse eu, tudo que tinha por perto, pegava, era pedra, era pau, qualquer pedaço de pau servia para bater naquele homem, espada. E Deus se colocou como um adversário dele, alguém no caminho dele, para impedir que ele atravessasse aquele rio. Daqui a pouco começou o dia a amanhecer, e o anjo viu que ele não ia parar e tocou na coxa dele. Mas por que o anjo disse assim: deixa-me ir? Ele podia ir. Por que tu não vai? Tu não feriu minha coxa? Acontece que Jacó estava agarrado no homem. Estava agarrado. E aí, irmãos, Deus é muito honesto, Deus é muito sábio, Deus não é trapaceiro. De repente chegar e lutar com um homem e dizer: deixa eu ir, e pum, sumir. Não, agora que eu me materializei, agora eu vou ter a hombridade, a dignidade de terminar isso da forma correta. É aquela história, né, pastor Milton? Por que foi perguntar? Por que perguntou? Deixa eu ir? Não, eu não te deixo ir. Eu acho que Jacó estava com a perna ferida, mas ele tinha dado uma gravata no anjo. Aquelas gravatas que gruda assim. Não, se você perguntou para mim, sem a minha permissão, você não vai. E tu só vai se tu me abençoar.
Agora eu fico pensando nesses crentes, né? Querem bênção de Deus, não fazem nada. Não fazem nada. E a Bíblia diz assim, ali ele chorou, está escrito no livro de Osés, ele lutou com Deus, ele chorou, ele suplicou. Quando ele percebeu que aquele ser era divino, ele disse, não, tu não vai, eu não vou deixar, pelo amor de Deus, me ajuda, me dá uma bênção, não vai embora. Eu acho que Jacó fez aquilo que eu imaginava, que aquelas mulheres que conversaram com Jesus, que lavaram os pés dela, que elas tinham vontade de fazer, mas não fazia porque alguma coisa impedia aquilo. Mas se elas disserem assim, você é Jesus, o Filho de Deus, então você não vai embora mais. E grudava nos pés dele, mas elas fizeram muito mais que isso, né? Choraram, limparam os cabelos, enxugaram os pés de Jesus com os próprios cabelos. E aí, meus irmãos, por que os crentes não recebem as bênçãos de Deus? Porque eles desprezam, como Esaú, as coisas espirituais. Eles não têm essa capacidade, eles não têm esse amor, eles não têm esse zelo, eles não têm essa... Irmãos, as pessoas hoje em dia, elas não têm condições, não tem assim, ó... Eu não quero dizer uma palavra dura assim, de dizer assim, eu não vou na igreja por causa disso, não vou na igreja. Olha, a igreja é a única instituição divina na face da terra. Tem a ONU, tem o departamento não sei o que lá, o Ministério da Justiça, mas a igreja é a única instituição divina na face da terra. Quando você vai na igreja, você vai para buscar a Deus, você vai falar de Deus, você vai buscar Jesus, você vai orar, você vai ler a Bíblia, porque a igreja é o lugar que Deus escolheu para você ter encontro com Ele. Agora, se você trabalha, não pode ir para a igreja. Se você vai para o canto, você não vai para a igreja. Se você não tem condições, se você não tem amor pela casa de Deus. Quando alguém diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, mais vale um dia nos teus atos do que outra parte 1000. Irmãos, nós não temos amor pelas coisas de Deus, nós não temos amor pelas coisas espirituais. Jacó não buscava bens materiais, ele sabia que a primogenitura era uma coisa divina. E ele foi abençoado, e Deus diz assim, olha Jacó, eu te escolhi, não te rejeitei. Você está aí nesse cativeiro, mas não é porque você está no cativeiro que eu te rejeitei, não, eu te escolhi. Eu não te rejeitei, eu vou tirar você daí. Eu vou te ajudar, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo. Agora, veja bem também na questão lá do Josué. O que Deus disse para Josué? Esforça-te, levanta-te, tem bom ânimo, te ajuda. Levanta-te, quer dizer, levante-se a si mesmo. Não espere que eu levante. Levante-se a si mesmo. Por quê? Porque você tem força para se levantar. Levanta-te. Esforça-te, porque você vai se esforçar, e quando eu ver que há algum esforço da sua parte, eu vou ajudar você. Aleluia. Mas os crentes aprenderam aí na igreja receber a bênção. Tua bênção está aqui, tua bênção está aqui. Pergunta para Jacó como foi que ele conseguiu a bênção dele. Pergunta para Jacó como é que foi que ele conseguiu a bênção. Irmãos, eu digo assim, eu vivo só com uma certeza nessa vida: Deus existe. Deus existe, e Ele é maravilhoso, e Ele faz coisas grandiosas, e Ele traz bênçãos para as nossas vidas. Mas se a gente não tiver esse amor pelas coisas de Deus, se a gente não tiver no nosso coração uma coisa chamada piedade. Piedade é amor a Deus. A Bíblia diz que o homem de coração dobre é como as ondas do mar, que vai para um lado, vai para o outro. E diz assim: não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor.
Essa é a palavra de Deus. Não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Porque se você não confia, não acredita, não crê, não adianta nada. E agora, eu digo isso para você. Você é crente, você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Você é a pedra no edifício de Deus, que Deus escolheu. Ninguém que vai escolher fazer um edifício escolhe material ruim, ele escolheu material bom. Você é esse material. Se você não entrar por dentro dessa palavra, só existe uma explicação: você não faz parte do povo de Deus, porque o povo de Deus é escolhido. O povo de Deus é escolhido porque é o melhor, é o que a terra tem de melhor. Ah, mas Deus escolhe o melhor. Jesus era ruim? Então os edificadores estavam edificando um edifício, Jesus era uma pedra, eles olharam para aquela pedra e disseram assim: ó, essa pedra não serve para o edifício que a gente está fazendo. Foi com Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram veio ser a pedra principal de esquina, eleita e preciosa pelo Senhor. Ah, essa pedra não serve para vocês, pois essa daqui é a melhor pedra que existe, vou guardá-la para mim. Agora você sabe que Jesus escolhe o que é bom, né? Escolhe o que é melhor. Irmãos, eu pensava dar um rumo bem diferente a essa pregação, mas não sei se até eu fiz um roteirinho aqui e abandonei ele e peguei um outro rumo, porque eu compreendo, irmãos, que Deus está no controle de tudo. A gente nunca deve subestimar a sabedoria de Deus e nunca deve também querer irritá-lo, né? Falando coisas que, tipo assim, eu não queria que fosse assim. Nós somos vasos na mão de Deus, Ele usa como Ele quer, não é assim que está escrito? Então que seja assim, que Deus nos ajude, irmãos, a deixar de lado esse materialismo, essa carnalidade, essa coisa de buscar as coisas do mundo, porque aí nós não vamos ter nem as coisas que a gente precisa e nem as coisas de Deus. Mas essas promessas que Deus fez para Israel, ninguém tira. Está ali, você duvida? Está lá aquele povo está ali, ninguém vai tirar. E agora é que não tira mesmo, porque estamos chegando no final do mundo e Deus plantou eles e de lá ninguém vai tirar eles dali. Irmãos, é bom ter Deus do nosso lado. Quando eu era jovem, eu saí de Curitiba bem aperreado da vida, se coloca de pé, e aí eu cheguei numa banquinha lá na rodoviária. Aí eu vi umas bandeirolas, né? Até eu vendia na minha loja, mas eu não tenho mais. E aí tinha uma assim, ó: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Eu fui embora com aquelas palavras, levei para casa, botei lá. Como era bom aquilo, meu Deus! O Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a força da tua vida. A quem você vai temer? Você vai temer a guerra, você vai temer a fome, você vai temer a peste, você pode temer a doença, pois saiba que a peste, a doença, a desgraça é Deus que levanta para punir o homem por causa dos seus pecados, por causa do seu desprezo, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele diz assim: sou eu mesmo no princípio e no final de todas as coisas eu estarei lá, para mostrar que as coisas começam e terminam conforme Deus determinou. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, este é o Deus desta Bíblia, o Deus de Israel. É isso, meu irmão, você tem que viver com essa certeza no seu coração, que nada, nem um fio de cabelo pode cair na sua cabeça, se Deus não permitir. É com esse Deus que você deve ter uma aliança, porque o dia que me chamar assim, fulano de tal, meu amigo, aí você está grandão. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos passar aqui na frente, vamos fazer uma oração.
Vamos orar a Deus, agradecer por esse dia de hoje.